Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso do Windows Server 2016 e essa é a quarta aula do módulo 2. Em que nessa quarta aula do módulo 2 eu vou explicar sobre endereçamento de IP, classes de endereços e endereços de IP de uso especial e reservado. Então ela é uma aula complementar à aula passada, em que eu expliquei sobre uma visão geral do protocolo TCP/IP. Protocolo TCP/IP, se você não lembra, que eu já expliquei na aula passada, é aquele protocolo em qual permite que computadores conversem entre si. Ou seja, que um computador converse com o outro. Como é que ele vai conversar com esse outro computador? Através de um endereço de IP que tu vai pôr em cada um desses computadores. Então o computador A vai ter um endereço de IP, o computador B vai ter outro endereço de IP. E então para esse meu computador A conversar com esse meu computador B, eu vou então dizer o meu endereço de IP desse meu computador B. E então ele vai conseguir enviar uma mensagem, ou seja, uma informação. E então esse meu endereço esse meu computador B vai poder conversar com esse meu computador A através também de um endereço de IP, em que esse endereço de IP ele é único e ele então vai ser responsável por fazer a identificação do dispositivo na rede. Então vamos lá. O que é que você vai aprender nesse módulo? Como eu expliquei anteriormente, você vai aprender sobre o endereçamento de IP e classes de endereço, que as classes elas podem ser classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Quem vai definir a classe vai ser você, dependendo da sua necessidade. Então, na maioria dos locais que possuem até, sei lá, mais ou menos 200 dispositivos, utilizam já uma classe C de endereços de IP. Então, quem vai definir essa classe é você. Eu vou explicar o que são essas classes, que, como eu falei, ela pode ser A, B, C, D e E. Vai depender da sua necessidade, que dependendo da classe que você usa, você vai então poder disponibilizar mais ou menos dispositivos na rede. Ou seja, fazer com que mais ou menos computadores conversem entre si. E óbvio que a definição da classe que você vai colocar na sua rede vai depender da quantidade de computadores que estarão ligados ali na empresa. E por fim você vai aprender sobre questões de endereços de IP de uso especial e reservado, que são aqueles endereços que não podem ser usados, já que, como o nome diz, é de uso especial e reservado. Então vamos lá. Para você entender um pouco sobre a questão dos temas de hoje, como o TCP usa máscara de subrede, endereçamento de IP, classes, endereços e endereços de IP de uso especial e reservado, eu vou relembrar um pouco sobre o papel do Windows Server em uma rede. Eu já expliquei isso em outras aulas, então não vou aprofundar, eu vou dar aqui só um breve resumo. O Windows Server em uma rede ele tem um papel de ser um servidor de ser um sistema operacional voltado a servidores, em que ele surgiu ali na sua versão NT7 em 1993, e a última versão dele lançada foi a Windows Server em 2019, que é posterior a essa versão na qual vocês estão estudando, que é o Windows Server 2016. Então, o Windows 7 ele surgiu ali com a necessidade de que as empresas
precisariam ter um sistema operacional robusto nos servidores que atendesse às demandas dessas empresas, garantir a segurança dos dados, disponibilidade desses dados e etc. O Windows Server, como eu expliquei, ele tem diversas funcionalidades. Ele pode ser desde um servidor controlador de domínio que tem o Active Directory instalado, como pode ser um servidor web, um servidor FTP, servidor de acesso remoto, servidor servidor de firewall, servidor de acesso remoto e por aí vai. Quem vai definir o que o Windows Server vai ser você, dependendo da configuração que você adicionar ali nesse servidor. Então, o Windows Server ele vem nesse contexto de cliente-servidor, como mais uma vez eu falei, em que essas empresas precisariam ter esse sistema operacional robusto, e o protocolo TCP/IP vem também nesse contexto, em que se você tem ali um servidor e esse servidor ele precisa ter uma identificação na rede, um número único, como também os outros dispositivos, para que todos conversem. O protocolo TCP/IP ele vem nesse contexto, que vai permitir com que todos os computadores conversem entre si, através de um endereço de IP que tu põe ali nas configurações do protocolo, e então eles consigam enviar informações e receber informações. Então o protocolo TCP/IP ele vem justamente para isso, que você vai definir ali um IP, que é a identificação única do dispositivo na rede, e uma máscara para que o protocolo ele funcione. Como eu expliquei na aula passada, o protocolo TCP/IP ele é formado por um IP, que o IP é aquela série de números que identifica cada computador conectado à rede, ou seja, cada dispositivo, que é justamente esse número que tu põe aqui, ó, nas configurações do protocolo. Nesse meu exemplo aqui, o número que tem aqui é 192.168.15.1, e ele também é formado por uma máscara de subrede, que a máscara de subrede ela é usada ali para dividir um endereço de IP em duas partes, em que uma parte vai dizer o host e a outra parte ela vai dizer a qual rede esse host pertence. Então, nesse meu exemplo aqui, desse Windows Server 2016, o meu endereço de host é o número 1 e a rede na qual ele pertence é 192.168.15. Isso é definido ali através da máscara de subrede. Nesse meu exemplo aqui da imagem, você vê aqui que tem vários computadores aqui, em que cada computador tem um IP único. Então nesse meu primeiro aqui é um 10.200.150.1, já nesse segundo é 10.200.150.2, esse terceiro 10.250.3 e por aí vai. Fazendo uma ilustração sobre o funcionamento do protocolo TCP/IP, em que cada computador desse tem um IP, e para esses computadores conversarem entre si, precisa dessa identificação única e exclusiva na rede, para que, por exemplo, esse meu computador aqui que tem o IP 10.200.150.4 conversa com esse aqui, ele precisa então informar esse número de IP desse meu computador no qual ele quer conversar, para que esse meu envie uma informação, e para retornar a informação a esse computador então vai definir o IP dessa estação aqui. Então o protocolo TCP/IP ele surge para essa necessidade, ser um protocolo de comunicação que permite um computador conversar entre si através de uma identificação única que cada computador vai ter na rede. E a máscara de subrede, como eu falei anteriormente, ela é responsável por fazer a divisão do endereço de IP em duas partes, em que uma parte é a identificação do host e outra parte é a identificação de qual rede aquele host pertence. Agora falando de classes, você quando vai fazer a configuração de uma rede, você vai definir uma classe para essa rede, que essa classe ela pode ser A, B, C, D ou E. Então, por exemplo, dependendo da necessidade que você ter na sua rede de dispositivos ligados na empresa, você então vai definir qual é a melhor classe que atende essa demanda. Por exemplo, se você então
vai ter cerca de mais ou menos 254 computadores ligados em rede, você então pode utilizar a classe C. Nessa classe C, o endereço de IP ele começa do 192 e vai até o 223, e a máscara de subrede é 255.255.0, se você ver aqui, e ela permite até 254 computadores ligados. Já se você vai ter uma quantidade de dispositivos maior, você tem a opção de utilizar uma classe B. Essa classe B ela utiliza os endereços de IP, ou seja, uma classe de endereços de IP da 192 a 191. Já a máscara de subrede é 255.255.0.0, que ela permite ali até 65.534 dispositivos ligados em rede. E você também tem a opção de utilizar a classe A. Essa classe A, o intervalo aí, ou seja, o intervalo aí dos endereços de IP vai do 1 ao 220 ao 127, em que a máscara de subrede da classe A é a 255.0.0.0, e ela permite cerca de 16.777.214 dispositivos ligados em rede, ou seja, conversando entre si. Você vê que essa classe A aqui, ela é uma classe dificilmente usada, já que você tem outras classes que são mais usadas, em que ela atende a realidade maior de uma empresa. Por exemplo, a classe C, que permite até ali 254 computadores conversar entre si, utilizando um intervalo de IP de 192 a 223. Então, quando você vem aqui, por exemplo, nas configurações do protocolo TCP/IP, você vem aqui, usar o endereço de IP, e você aqui define o IP que você vai usar. Por exemplo, eu vou usar aqui 192, 168.15.1. O protocolo TCP/IP ele já reconhece qual é a máscara que pertence a esse IP aqui. Por exemplo, ele vai jogar aqui 255.255.255.0. Uma vez que ele já identifica que eu utilizando esse endereço de IP aqui, eu vou ter cerca de 254 computadores ligados em rede. Então, se você ver aqui que se eu cancelar e voltar para cá, e eu pôr aqui nas configurações do protocolo TCP/IP, por exemplo, na classe A aqui, eu vou utilizar aqui o endereço de IP 1, ele pode ir de 1 ao 127. 0, 0, 0. Se eu clicar aqui, ele já joga a máscara da classe A, 255.000. Se você for ver aqui, 255.000. Já se eu colocasse aqui em cima um endereço de IP da classe B, que permite ali cerca de 65.534 computadores, dispositivos, ou seja, dispositivos ligados em rede conversando entre si. Colocar isso aqui 191, sei lá, 191. Ele já jogava a máscara 255.255.0.0. Você vê, que é a mesma máscara. Então, o protocolo TCP/IP ele já reconhece através do IP que tu coloca aqui qual é a máscara que ela deve ser usada, ou seja, em que essa máscara aqui, como eu falei, ela vai definir quantos computadores podem ser ligados em rede, que nesse caso aqui até 65.534. Agora, falando sobre endereço de uso especial, existem alguns tipos de endereços de rede que elas não podem ser usadas em nenhum outro computador, porque elas têm algumas funções específicas. Por exemplo, o primeiro endereço que não pode ser usado em nenhum outro computador é o endereço que contém o endereço de IP 127.0.0.0, justamente porque esse endereço é usado ali para fazer referência
próprio computador. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma aplicação. Essa aplicação ela está instalada no computador e aí você precisa fazer referência ao próprio computador. Ao invés de você ir lá, ver qual é o nome do computador, ou então ver qual IP que o computador tem, você usa esse endereço de rede, 127.0.0.0, que aí então essa aplicação vai entender que você está fazendo referência ao próprio computador. Também existem outros tipos de endereço, que é a questão de endereço com bits destinados à identificação de máquinas iguais a 0 e também endereço com bits destinados a identificações iguais a 1. Então assim, é isso a aula de hoje. Nessa aula a gente aprendeu um pouco sobre endereçamentos de uso especial reservado, são aqueles endereços que não podem ser usados. Você tem o exemplo do endereço que tem 127.0.0.0, que é um endereço que aponta para a própria máquina. Aprendemos sobre classes de endereço, que classes de endereços elas têm objetivos. Tem um objetivo de serem usados para poder construir redes de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, se você quer ter uma rede de cerca de mais ou menos 254 dispositivos ligados em rede, ou seja, que cada um tem uma identificação única, você pode utilizar a classe C, que ela vai do intervalo do 192 ao 223, já que se você quer ter uma quantidade de dispositivos maiores em rede, possuindo mais de 254 identificações exclusivas, você pode ter algum endereço de IP da classe B, que vai do 128 ao 191, em que ele permite até 65.534 dispositivos em rede, ou seja, ele disponibiliza para que esses dispositivos eles peguem algum desses IPs de. E também expliquei sobre, relembrando o funcionamento do protocolo TCP/IP, em que eu disse o que? Mais uma vez, que o protocolo TCP/IP é aquele protocolo que permite a comunicação de um computador com outro computador, através das configurações que você faz dentro do protocolo, que é aqui, em que você define o endereço de IP e a máscara de subrede. Então, na próxima aula a gente vai estudar sobre o sistema de numeração binário e também mais na frente vou explicar sobre qual é o papel do roteador em uma rede de computador. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida,
crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.